Olá pessoal! Quem me acompanha pelas redes sociais, pelo Snap, pelo Instagram já sabe que mês passado eu troquei a minha prótese de silicone e muita gente pediu pra gravar vídeo contando por que eu troquei, mostrando o resultado, enfim. Então hoje tô aqui pra falar tudo sobre o meu silicone, então bora lá, vamos conferir o vídeo. Então gente, pra quem não sabe, eu tinha colocado prótese de silicone com 18 anos. Eu tinha colocado 300 ml do formato cônico. Quando eu fui fazer a consulta pra colocar o silicone, o médico me indicou a prótese cônica porque ela ficava mais natural e tal, não ficava aquele peito com aparência de silicone. E eu confiei no médico, fui lá e coloquei a prótese cônica mesmo, sem pensar muito, porque eu não conhecia muito dos formatos das próteses. Eu, na verdade, não sabia como que a cônica ficaria, como que a redonda ficaria, e o meu médico, ele não me mostrou, assim, tipo, ó, a redonda vai ficar assim e a cônica vai ficar assim. Então, ele me falou que a cônica ficava melhor e eu nem pesquisei, fui lá e coloquei a cônica. E não é legal fazer isso. Quando você vai colocar silicone, você tem que pesquisar bem sobre os formatos, sobre o tamanho, você tem que pensar naquilo que você quer, se você quer um peito mais natural ou se você quer um peito com aparência de silicone, mais redondinho. Então esse vídeo fica como um alerta para você que vai colocar silicone. Pesquise bem os tipos de prótese, pesquise bem como você quer, mostre pro teu médico como você quer, pega a foto de alguém que colocou e fala assim, ó, eu quero mais ou menos assim. Nunca vai ficar igual da outra pessoa, mas eu quero nesse formato, mais ou menos nesse tamanho, que assim ele vai poder te recomendar a melhor prótese, o melhor formato, o melhor tamanho, que fica bom pra você, enfim. Já vou dando algumas dicas aqui pra quem vai colocar silicone. Outra coisa é nunca chegar no médico e falar assim, ah, eu quero colocar tanto, ah, eu quero colocar 500 ml. Não, o teu médico vai analisar, ele é um profissional da área, ele vai falar o que fica melhor pra você. Ele vai analisar a tua altura, o teu peso, enfim, vai analisar tudo pra ver o que combina com você, o que fica melhor pra você. Então assim, nunca a gente pode se basear em outras pessoas. Ah, a Vanessa colocou tanto, eu vou colocar tanto pra ficar igual dela. Não, pra cada pessoa fica diferente. Eu tinha pouco peito, na verdade eu não tinha quase nada de peito. Então eu coloquei 300 ml e eu achei pequeno. O meu peito ficou pequeno. Mas tem muita gente que coloca 300 e fica grande. Então tudo varia de pessoa pra pessoa e o teu médico vai estar lá pra te auxiliar nisso. Bom, mas voltando ao assunto, por que eu troquei de prótese? Por que eu queria trocar? Primeiro, porque eu coloquei 300 ml e achei pequeno, que como eu falei, eu não tinha nada de peito, então eu sempre achei um formato pequeno e eu sempre achei bonito peito maior. Muita gente não gosta, gosta de peito menor e tal. Eu sempre gostei de peito maior, então eu achava pequeno. Outro motivo, eu não gostei do formato da prótese, então a prótese cônica é uma prótese super natural, que tem uma aparência de peito caído. Não é que teu peito vai ficar caído, mas ela tem uma aparência assim mais natural, que ela não tem o volume aqui no colo, aqui ela é sem volume, o volume fica todo na parte de baixo do seio, então fica como se fosse um seio natural. Então eu não gostei disso, porque eu queria um colo, eu queria o peito mais redondinho, então eu coloquei a cônica, porque como eu falei, eu não conhecia muito desse mundo, e não gostei, porque eu fiquei sem colo, eu colocava biquíni e não ficava aquele peito bonito, não dava aquele volume bonito aqui em cima. O meu peito ficou separado também, não ficou redondinho, então eu nunca gostei do formato da prótese. Só que a coisa que mais pesou nessa troca foi que a minha prótese estava solta. Quando o médico vai colocar silicone, ele faz uma casinha, que eles chamam de loja. E aí coloca a prótese dentro dessa loja. Essa minha loja, essa casinha de silicone, estava grande. Então o meu silicone estava solto dentro. E foi essa questão que pesou mais nessa troca, porque realmente estava me incomodando muito essa questão da prótese solta. E por esse fato da prótese ficar solta, ela estava descendo. Então ele me falou que se eu não trocasse o meu silicone, a prótese ia descer cada vez mais e ia parar lá na costela. Ela já tinha descido pra caramba, a prótese já estava aqui pegando na costela, e ele falou que quanto mais eu deixasse a prótese assim, mais ela ia descer. Então era super importante eu fazer essa troca o quanto antes para a prótese não descer mais. Então eu não fui no mesmo médico, eu procurei indicações de outros médicos, procurei pessoas que já tinham colocado e eu tinha gostado da cirurgia, e é isso que eu indico que vocês façam. Pesquisem assim com pessoas que já colocaram. Eu fui no Dr. Ruben Lang em Porto Alegre e ele me passou muita confiança. Fui lá, me consultei e marquei de uma semana pra outra, porque eu gosto de fazer as coisas rápido assim, porque eu sou muito ansiosa.
Então se eu marco, tipo, pra daqui um mês, eu fico muito ansiosa. Então eu marquei de uma semana pra outra e não contei pra ninguém. Então eu expliquei pra ele o que eu queria, eu expliquei que eu queria um peito maior e que eu queria um formato de silicone mesmo, bolinha, que ficasse com o colo bem marcadinho, que ficasse o peito mais juntinho aqui no meio. E aí ele me recomendou a prótese Maximum, que é a prótese perfil super alto, bem redonda. Então eu coloquei a mais redondinha possível. E sobre o tamanho, eu queria aumentar também, né? Então ele me recomendou entre 380 a 425. A gente ia colocar 425, vocês podem até se assustar, né? Mas não dá tanta diferença assim. Mas assim, eu nunca tive medo que ficasse muito grande. As pessoas ficam, né, com esse medo. Ai, eu não sei se eu vou gostar, não sei se vai ficar muito grande. Gente, eu nunca tive esse medo de que ficasse muito grande, de que ficasse um peito gigante. A minha mãe e o Felipe morriam de medo. Quando eu falei que ia colocar 425, eles ficaram assim, nossa, eu acho que não, Vanessa, eu acho que vai ficar muito grande, não sei o que, ficaram morrendo de medo. E eu não, eu tava bem tranquila. Só que aí eu liguei pra encomendar a prótese e não tinha 425. Tinha só a 380. Então a minha prótese foi a Silimed Maximum, perfil super alto, 380 ml. Muita gente pergunta se foi por trás do músculo. Gente, eu nem sei sobre essas coisas. Eu só sei que eu coloquei a mais redondinha, 380 ml. Não sei se foi por trás do músculo, como é que foi. Eu nem perguntei isso pra ele. A minha incisão foi feita aqui embaixo, porque eu já tinha outra incisão aqui, então ele preferiu fazer pelo mesmo lugar pra não ficar com duas cicatrizes. Então assim, como eu comentei com vocês que a prótese estava solta, a prótese estava baixa, já estava ali chegando na costela, o processo foi um pouco diferente, não foi só trocar a prótese e colocar outra. Ele teve que fazer várias coisas pra prótese não ficar solta, pra prótese não descer, então a minha recuperação teve que ter muito mais cuidado do que uma recuperação normal pra prótese não soltar. Então ele teve que fechar um pouco essa loja, essa casinha, ele teve que subir a prótese, então ele subiu, a minha prótese começava bem embaixo, agora ela começa aqui. Então assim, eu não sei dizer pra vocês certo que tudo que ele fez, mas ele fez vários processos pra deixar a prótese bem segura, pra ela não soltar mais. E ele falou, Vanessa, você tem que se cuidar, você tem que repousar bastante, você não pode fazer esforço, porque senão a tua prótese pode descer, ela pode soltar de novo, então você tem que se cuidar bastante pra ela fixar certinha no lugar. Então eu fiquei, gente, eu repousei muito, eu me cuidei pra caramba, vocês não têm noção do quanto eu me cuidei, do quanto eu me cuidava pra não levantar o braço, pra não fazer esforço pra prótese não soltar, porque eu sofri muito com essa prótese solta e eu queria que ela ficasse ali no lugar agora. Então o meu pós-operatório foi bem diferente do pós-operatório da primeira cirurgia. Da primeira cirurgia a gente não tá acostumada, né? Ai, não vai dar nada. Eu pensava assim, poxa, por que eu não vou poder levantar o braço? Por que eu não vou poder fazer isso, aquilo? Não vai dar problema nenhum na prótese. Não me cuidei tão bem quanto eu deveria ter me cuidado no pós-operatório da primeira cirurgia. Na primeira semana eu já tirei o sutiã pós-cirúrgico, já coloquei outro sutiã, porque era verão, queria mostrar, né, o peito novo, aquela coisa que a gente fica assim deslumbrada depois da cirurgia. Então não me cuidei direito, não fiz repouso direito. Então, vocês têm que se cuidar no pós-operatório. Nesse pós-operatório agora, eu me cuidei super bem. Mas então assim, vamos falar da cirurgia. A cirurgia foi super tranquila, como eu sempre falo pra vocês, eu não tenho medo de fazer cirurgia, nunca tive medo. Então foi super tranquila, a anestesia foi local com sedação, então eu dormi a cirurgia toda, não vi nada. Eu acordei na sala de recuperação já, acordei, né, a gente acorda meio assim da anestesia. Mas assim, foi super tranquilo, não senti dor, não senti mal-estar. No meu pós-operatório eu comento que eu não senti dor nenhuma na cirurgia, nenhuma. Só que como os remédios que eu tava tomando eram muito fortes, eu passei muito mal do estômago. Então eu passei uma semana assim sem poder comer direito. Tava super mal, um mal-estar horrível, mas assim, da cirurgia eu não senti dor nenhuma. Mas outra coisa que deixou meu pós-operatório ruim foi que eu sou muito ativa, muito, gente, eu não paro um minuto. Eu não consigo ficar parada, eu não consigo sentar e ficar assistindo televisão, sabe? Porque eu sou muito ativa. E depois da cirurgia você tem que ficar assim, com o braço assim, né, paradinha. Então isso me deixou muito nervosa, muito estressada, porque eu não podia fazer nada, eu não podia nem caminhar direito,
sério, não podia lavar o cabelo, não podia tomar banho sozinha. Então eu fiquei muito ansiosa, muito nervosa por conta disso, de que eu tinha que ficar parada. Mas assim, a questão da cirurgia é super tranquilo, o silicone não dói nada, não senti dor nenhuma. Da primeira cirurgia eu senti bastante dor, na cirurgia mesmo, no peito, e dessa vez eu não senti absolutamente nada, eu só passei mal por causa dos remédios mesmo. E assim, gente, tudo varia de médico para médico. O meu pós-operatório dessa segunda cirurgia foi bem diferente do primeiro. Desde quando eu cheguei em casa da cirurgia, que eu usei uma faixa, um negócio diferente, até o sutiã pós-cirúrgico é tudo diferente, tudo varia de médico para médico. Então eu saí da cirurgia sem ver o resultado do meu silicone. Eu cheguei em casa e não pude ver o resultado porque eu tava com uma blusinha assim, toda enfaixada, porque isso fazia com que o meu peito ficasse no lugar, com que ele não se mexesse e também para não inchar. Então eu tava com uma faixa de compressão bem apertada, então eu fiquei com essa coisa por 2 dias. Depois que eu tirei isso, eu continuei sem ver o resultado do meu silicone, porque eu tava cheia de curativo. Eu usei esses curativos por mais ou menos 20 dias. Então eu fiquei uns 20 dias sem ver o resultado do meu silicone. E ele me falou que esses curativos também são uma forma do peito ficar no lugar, de não inchar, porque eu fiz a cirurgia, tava muito calor. E fora esses curativos, eu ainda usava o sutiã pós-cirúrgico. O sutiã pós-cirúrgico que eu usei foi esse aqui, ó, gente, que ele é um top, ó. Ele não é tão feio assim, já vi sutiãs mais feios. O que eu usei da outra cirurgia era bem mais feio, parecia sutiã de velha mesmo. Esse aqui não, esse aqui é um top, ó, eu uso até hoje ele, até porque a gente tá no inverno agora, nem aparece, então ele é bem confortável, bem gostosinho. Então eu usava esses curativos e usava isso aqui junto. Eu fiquei por mais ou menos 20 dias por causa desse motivo que eu falei pra vocês, que o meu caso era bem mais sério do que os outros, né? Eu precisava cuidar mais do que as cirurgias normais. Então vocês imaginem a minha ansiedade. Eu fiquei uns 20 dias sem poder ver como que tinha ficado o meu silicone, eu não tinha noção de como tinha ficado. Então só depois de uns 20 dias que eu consegui ver. E isso foi muito legal porque meu peito não inchou. Ele falou que ele ia deixar todo esse tempo, que todo esse processo que ele tinha feito era pro peito não inchar tanto. Então quando eu olhei o resultado real. Porque geralmente quando a gente olha o resultado, o peito tá super inchado. Aí você olha assim, nossa, tá muito grande. Aí você se acostuma com o peito grande. Daqui uns dias ele vai desinchando, desinchando, desinchando. Quando você olha, você pensa, meu Deus, ficou muito pequeno, queria o peito maior. Porque você se acostuma com o peito inchado e depois quando ele desincha, você acha estranho. E ele faz todo esse processo pra você ver o resultado real mesmo. Então quando eu vi o resultado real. Meu peito não tava inchado. Então isso é super legal. E gente, quando eu vi o resultado, eu não acreditei que tinha ficado tão bom, porque eu achei que ia melhorar e tal, mas eu não imaginava que ia ficar tão bom. Eu amei o resultado. Eu vou deixar todas essas fotos do antes e do depois, desses curativos que eu usei todos no meu blog, se vocês quiserem olhar as fotos. Então, gente, aqui não dá pra ter noção direito do resultado. O resultado mesmo vocês vão conseguir ver em fotos de biquíni, porque aqui com blusinha não aparece tanto, né? Mas olha só. Eu tô com o colo bem marcadinho, eu não tô usando sutiã, tô só com a blusinha sem sutiã. Por enquanto eu não posso usar sutiã que tenha o ferrinho aqui, mas ó, dá pra ter noção que ele ficou com o colo desde aqui, ó, bem marcadinho. Aqui ele tá bem redondinho, marcadinho, e ele ficou aqui bem juntinho, gente, do jeito que eu queria. Não bem juntinho, ficou assim aquela coisa bonita, proporcional. Eu achei o tamanho perfeito, era o tamanho que eu queria, não queria maior nem menor, é o tamanho que eu procurava. Com a prótese antiga, eu tinha pavor de usar biquíni curtininha, porque o meu peito era bem afastado, não tinha volume aqui, e quando eu deitava ele caía todo pra baixo da axila, então eu tinha pavor, gente, eu odiava essa coisa, que eu deitava ele caía. Agora ele fica paradinho, fica ali, sabe? Então assim, eu acho que vale muito a pena se você fez a cirurgia, se você gastou nisso, se você sofreu ali com a cirurgia, porque todo pós-operatório é chatinho, cuida do silicone. Não faça igual eu fiz as loucuras na primeira vez, que eu não me cuidei direito, eu levantava o braço e tirei o sutiã pós-cirúrgico na primeira semana e olha, agitei, não me cuidei direito. Não faça isso, se cuida. Siga as recomendações do teu médico, porque ele sabe o que ele tá te falando, porque vale a pena se cuidar. O meu resultado ficou
do jeito que eu queria. E ele me falou: Vanessa, 50% é a minha parte, 50% é a tua parte. Eu vou fazer a minha parte. Depois você faz a tua. Depois você se cuida, faz tudo o que eu te pedi, porque aí o resultado vai ficar 100%. Ele liberou a academia pra mim ali com 30 dias mais ou menos. Ele liberou pra voltar a malhar a perna e fazer exercícios que não forcem o peito. Mas eu esperei mais um pouco. Eu voltei ali em torno de 40 dias depois da operação. Porque, nossa, eu tô me cuidando tanto, gente, tanto que eu queria esse resultado tão perfeito, que eu esperei mais um pouco. Ele me recomendou pra voltar, mas eu esperei mais um pouco. Eu já posso também tirar o sutiã pós-cirúrgico, posso ir intercalando, mas como eu falei pra vocês, eu ainda tô usando pós-cirúrgico porque é inverno, então nem aparece com as roupas, e quanto mais eu usar, melhor, né? Ele falou que eu posso usar o sutiã pra dormir sempre, e eu me sinto melhor usando o sutiã pra dormir mesmo. Eu sempre vou dormir com ele porque ele é bem confortável mesmo. Dessa maneira a gente vai cuidando do silicone, né? Vai cuidando da prótese. Agora uma coisa que todo mundo quer saber, né? Sobre valores. Gente, isso varia muito de médico pra médico, de cidade pra cidade. Assim, pelo que eu pesquisei, os valores estão variando entre 6, 7 mil até 15 mil reais. Em média, esse valor. O valor total da minha cirurgia foi em torno de R$10.500, nesse valor tudo incluso. A prótese, o hospital, o anestesista, o doutor, então fechou nesse valor em torno de R$10.500. Ah, gente, uma coisa que eu estava esquecendo de falar é sobre estria. Eu sempre hidratei muito a minha pele, sempre passei creme no peito, desde os meus 10, 11 anos de idade eu passo creme no meu corpo todo, todos os dias. Então a minha pele já é super hidratada e isso facilita com que não saiam estrias, porque se tua pele tá hidratada, não vai ter tanta facilidade de sair estria. Então, na primeira cirurgia, me saiu uma estria só uma, pequenininha, que nem aparece direito. E nessa segunda cirurgia não me saiu nenhuma estria, mas mesmo assim o meu médico recomendou esse creme aqui, ó, o creme da Be More, que é uma loção hidratante para peles tensionadas. Então eu uso ele todos os dias quando eu saio do banho. Ele falou que é uma forma de prevenção para as estrias, ele é um creme bem legal. Então eu recomendo pra vocês, eu tô usando todos os dias, ele tem um cheirinho bem gostoso. Paguei R$ 89,90, comprei em farmácia mesmo, mas ele me falou que tem pra vender na internet também. Mas eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês, como eu falei, o vídeo é bem longo porque eu queria contar tudo. E assim mesmo o vídeo ficando longo, eu acho que eu esqueci de falar alguma coisa, porque é tanta coisinha e eu quero contar tudo pra vocês, que eu acabo me empolgando e vou falando e acabo esquecendo de alguma coisa. Mas eu acho que as dúvidas maiores eram essas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comentem aqui abaixo. Deixe o comentário de vocês que eu respondo depois, mas eu acho que basicamente era isso. Como eu falei, lá no meu blog vai ter as fotos de antes e depois, vai ter o nome do doutor certinho. Então, se vocês quiserem mais detalhes, acessem o meu blog que vai estar o link aqui abaixo, que lá vai ter mais coisinhas. Agora é inverno, não tem praia, infelizmente, mas assim que eu começar a curtir uma prainha, vocês vão conseguir ver melhor o resultado, vão ter noção de como ficou. Ah, eu tava esquecendo de falar, eu fiquei com bastante roxo, gente, porque acho que foi sofrido o negócio pra colocar minha prótese. Fiquei com muito roxo aqui. Por isso que eu demorei pra gravar esse vídeo. Eu esperei bastante tempo até sair todos os roxos pra não aparecer aqui tão feinha, né? Mas então é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado desse bate-papo longo, extenso. Um super beijo e até o próximo.